Aleluia. Aleluia. E essa mensagem de hoje, de certa forma, foi instigada por uma conversa que eu tive com um irmão na sexta-feira aqui na igreja. A gente conversando e, de fato, algumas pessoas têm vindo me falar isso. Pastor, eu tenho uma impressão, eu não sei explicar, mas eu tenho uma impressão de coisa nova. Pastor, eu não sei dizer o que é, mas é uma impressão. E eu quero ler para vocês, só escutem. Isaías 43, 18 e 19, na versão NVT, vai dizer assim: esqueçam tudo isso. Esqueçam o que passou. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Esqueçam o que passou. Esqueçam seus achismos, esqueçam frustrações, esqueçam coisas até boas, mas que já passaram. E decidam começar a perceber o novo de Deus. Porque a percepção, ela vai além do conhecimento. Vai além do que informações. Muitas vezes vamos ter informações que estão dizendo o contrário. Mas por dentro temos aquela certeza: Deus está trabalhando. Deus está fazendo algo, não sei explicar, mas eu decido confiar. Eu decido ter a convicção naquilo que eu não vejo. Amém. E esse algo novo, eu creio do fundo do meu coração, que é o cumprimento dos planos de Deus para nossas vidas. Porque Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, de vos dar um futuro e uma esperança. E hoje nós vamos ver um pouco de algumas mudanças no começo da igreja cristã. Nós vamos estudar um pouco o livro de Atos. E para a grande maioria aqui, você vai ter uma aula demonstrativa do Rema. O que é o Rema? O Rema é um centro de treinamento bíblico que ensina homens e mulheres há mais de 30 anos sobre a palavra de Deus de forma prática. No Brasil, são mais de 100 escolas. No Rio Grande do Sul, só estamos em 4, por enquanto. Mas logo, logo está vindo para o Planalto Médio uma unidade. Amém? E uma das matérias é a matéria que se chama Atos. E eu quero que você vá lá comigo para Atos 17:1. O novo de Deus, uma mudança vindo da parte de Deus, uma coisa nova que Ele está fazendo. E eu quero ler com vocês Atos 17:1. Aleluia. Atos 17:1. Atos 17:1 vai dizer assim: e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Porém,
os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade e invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, mas com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia, não encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos e os entregaram aos governadores da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço, agitação em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Alvoroço, agitação em todo o mundo. Que alvoroço era esse que Paulo e Silas estavam levando? Que alvoroço era esse que estava acontecendo? No versículo 4 vemos dizendo que judeus, uma multidão de gregos e diversas senhoras da alta sociedade reconheceram Jesus como Senhor da vida deles, entregaram sua vida para Jesus. Uma multidão de pessoas que não criam passou a crer. E a Bíblia fala que um alvoroço estava acontecendo em todo o mundo. E hoje a gente vai ler sobre esse alvoroço. O que é esse alvoroço que o Evangelho causou no mundo antigo e que está causando hoje e que vai causar cada vez mais em Carazinho e no Planalto Médio? Amém? Abre comigo lá em Atos 4. Atos 4. Atos 4. Antes de entrarmos em Atos 4, eu queria explicar um pouco o contexto. Em Atos 1, vemos Jesus no seu último dia dos 40 dias. Jesus morreu, ressuscitou e passou 40 dias ressurreto no meio do povo. E no último dia é Atos 1, onde ele dá mais algumas instruções e ele é assunto ao céu, ele é levado ao céu à destra de Deus. Em Atos 2, a igreja nasce. Aqueles irmãos que criam estavam reunidos, foram batizados com o Espírito Santo, receberam um revestimento de poder. E o que aconteceu? Pedro, que há cerca de 37 dias antes, tinha negado Jesus 3 vezes. Tinha dito, não conheço. A palavra diz que ele praguejou contra Jesus. Depois de 37 dias, Pedro é cheio do Espírito Santo e prega ousadamente. E 3.000 pessoas se convertem. Um pouco mais de um mês, ele negou Jesus por 3 vezes. Um pouco mais de um mês depois, ele se levanta em ousadia e 3.000 se convertem. Às vezes nos punimos tanto, né, por erros do passado. Mas para Deus, o momento que nos arrependemos, Ele diz, vamos lá. Aleluia. E em Atos 3, João e Pedro, eles vão para o templo para orar. Eita glória. Eles se reuniam no templo para orar. Amém? E eles encontram um aleijado na Porta Formosa e o aleijado de nascença é completamente curado. E passa a saltar, dando glórias a Deus. E com isso, Pedro e João são presos, por estarem pregando o Evangelho, pregando a Jesus Cristo e fazendo milagres. E é aí que a gente chega em Atos 4, 29, onde Pedro e João já tinham sido soltos, depois de terem sido ameaçados por pregar o Evangelho e curar. Em Atos 4, 29, eles foram soltos e se juntam com os outros irmãos. E eles oram da seguinte forma: portanto, opa, eu estou errado. Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, considera a ameaça deles
e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Jesus Cristo é assunto ao céu. O Espírito Santo vem e reveste eles de poder. Eles pregam, curam um aleijado de nascença. E por isso são presos e ameaçados. E nós não vemos eles se queixando, mas Deus, vemos eles dizendo: Deus, estão nos perseguindo, toma aí, resolve. Mas nos dá ousadia. Enquanto a palavra for pregada, estende tua mão e manifesta. E o que aconteceu? O lugar tremeu. Começou um alvoroço. E no mesmo momento eles saíram para pregar. E o lugar tremeu, porque eles não se desanimaram, eles confiaram em Deus. O que acontece comigo e com você, o que o diabo levanta contra a gente, não anula a promessa de Deus. O que anula a promessa de Deus é se nos encolhermos. Mas se decidirmos crer, não tem alicerce que não seja abalado. Não tem situação que não seja mudada. Em Atos 5:12, vai lá comigo. Atos 5:12. Vai dizer assim: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de se juntar a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Sinais, maravilhas e conversão. Um alvoroço acontecendo naquela sociedade. Atos 6:8. Atos 6:8. Vai dizer assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais maravilhosos entre a multidão. Quem era Estevão? Um diácono. O que é que esse diácono estava fazendo? Milagres. Pregando a palavra, impondo as mãos sobre os enfermos. Um alvoroço acontecendo, pessoas se convertendo, entregando sua vida a Jesus. Um diácono que no capítulo 7 é apedrejado. E no momento do apedrejamento, ele faz igualzinho a Jesus: Pai, perdoa-os. Em Atos 8, vai lá, Atos 8:4. Atos 8:4. Por conta do apedrejamento de Estevão, começou uma perseguição à igreja daquela época. E aí Atos 8:4 vai dizer assim: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Foram perseguidos, foram dispersos, precisaram sair da sua terra. E o que fizeram? Pregavam por onde iam. E diz assim: indo Filipe, um outro diácono, indo Filipe para uma cidade chamada Samaria, ali lhes anunciava a Cristo.
Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio sobre essa cidade. Alvoroço, uma mudança na realidade. Pessoas se convertendo, demônios saindo, pessoas sendo curadas, o evangelho sendo pregado. Um alvoroço acontecendo. Por quem? Por um diácono que não andou com Cristo, mas que creu tempo depois. Em Atos 9, o maior perseguidor da igreja se converte, Paulo, Saulo de Tarso, que consentiu com o apedrejamento de Estevão, se converte, tem um encontro com Jesus. Mudança, alvoroço, milagre, salvação acontecendo. Em Atos 10, Pedro prega para os gentios. Enquanto falava, o Espírito Santo desce. E essa passagem eu acho maravilhosa. E eu vou querer ler com vocês. Atos 10. Atos 10 vai falar sobre Cornélio, que estava jejuando. E o anjo aparece para ele, manda ele ir para manda ele levar pessoas para tal lugar e chamarem Pedro para a casa dele, ao mesmo tempo que Pedro tem uma visão e Pedro é conduzido para pregar nesse lugar. E Atos 10, 25 vai dizer assim: aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente fez apromar, ponderando-lhe, levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou muitas pessoas. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus me revelou que a nenhuma pessoa devo considerar imunda ou impura. Pedro era um religioso ainda. Pedro amava Jesus. Mas Pedro ainda tinha um sistema de regras na cabeça. Por exemplo, ele não podia se aproximar de gentios, de pessoas que não eram judeus. Não podia nem ir na casa deles. Só que Jesus veio para todos os povos. Para rico, pobre, branco, negro, magro, gordinho, o que for. Jesus veio para todos. E aqui em Atos 10, Jesus quebra a religião. Porque a religião faz o quê? Faz com que eu precise fazer coisas para ser aceito por Deus. Enquanto o evangelho é: creia no Senhor de todo o coração e serás salvo. O que aconteceu nessa casa? Pedro começa a pregar e o Espírito Santo é derramado enquanto ele pregava. Ele viu que aquilo que os judeus, em Atos 2, receberam, os gentios que não eram povo de Deus também receberam. Porque agora passaram a ser povo de Deus. A religião faz o quê? Para você receber o Espírito Santo, você precisa de muito tempo de jejum e oração. Você precisa se consagrar. Você precisa estar pronto. Deus fala o quê? Creia e receba. E aí você vai receber poder para deixar tudo isso. E eu lembro, em 2018, eu estava lá em Frederico dando aula e teve um culto que uma menina veio pedindo oração. E oração porque ela tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação
e estava se sentindo muito fraca e com muitos desejos de voltar para as drogas. E ela dizendo, eu queria receber força de Deus para não voltar para as drogas. E naquele momento me veio uma instrução. Pergunte se ela já foi batizada no Espírito Santo. Eu perguntei, ela disse que não. Eu expliquei, impus as mãos sobre ela e ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. De uma forma que eu vi poucas vezes acontecer. Tamanha felicidade. Poucas horas depois, eu na casa do pastor, ele maravilhado me contando, dizendo, Peron, essa irmã se converteu quinta passada. Faz 8 dias que ela se converteu. E depois de 8 dias ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. O Evangelho é pela fé. Ah, mas eu tenho tanta coisa para mudar. Se arrependa, receba a plenitude do Espírito e tenha poder. Um irmão nosso, certa vez me disse, pastor, eu tenho 14 anos de convertido. E esse ano, no caso foi ano passado, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E aquilo que eu não consegui largar em 14 anos, eu consegui largar depois. A religião diz, largue primeiro, para você poder receber. A palavra de Deus, o Evangelho diz, creia, receba e receba poder para largar. O alvoroço acontece pela fé. Continuando, em Atos 12, Pedro é preso. E eu quero que você vá para o versículo 5, Atos 12, 5. Atos 12, 5. Vai dizer assim: assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja estava amedrontada. Diz isso na sua Bíblia? Diz que Pedro estava preso, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Pastor, não sabe o que está acontecendo? Vamos orar. Toda primeira terça do mês. Próximo é dia 1º? Dia 1º. Culto de oração aqui. Às 8 horas. Todos os cultos. Quinta-feira, mais ou menos às 17 horas. E no domingo às 16 horas. Já tem gente orando. 18, né? Às 18 horas. Já está gente orando. Assim, Pedro estava detido, mas a igreja orava fervorosamente a Deus, a favor dele. Versículo 6. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Pedro, para você entender esse contexto, um pouco antes vai dizer que Tiago, que era um dos líderes da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, Herodes, como percebeu que os judeus gostaram da perseguição aos cristãos, por gostarem, por ele querer fazer uma média com os judeus, ele prende Tiago, um líder da igreja, irmão de Jesus, e mata. E aí depois ele faz o quê? Prende Pedro. Adivinha o que ia acontecer? E um dia antes do julgamento, Pedro estava o quê? Ai meu Deus, eu vou morrer. Pedro estava dormindo. Descansando. Tem coisa que vai além da nossa capacidade, queridos. Não adianta ficar, ai meu Deus, se vai além da capacidade, ora, entrega e confia. O que é da nossa capacidade a gente faz. Mas o que vai além, a gente entrega a ele. E a palavra diz que Pedro dormia um dia antes. Continuando. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas e 2 correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Meu amigo estava dormindo entre 2 homens com correntes nas pernas. Mas tamanha era a confiança em Deus que ele dormiu. Como eu digo, né, amor? Noite foi feita para dormir. Eu deito e durmo. Quando não estou conseguindo dormir,
Vou orar. Continuando, versículo 7. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo. Era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Eu declaro que nesses dias vai acontecer tamanha manifestação de Deus na sua vida, que você não sabe se está sonhando, se é verdade. Vai estar como que sonha, mas Deus vai estar agindo. Deus vai estar movendo, Deus vai estar libertando de prisões. Deus vai estar conduzindo e você vai estar seguindo Ele. Meu Deus do céu. E continuando, versículo 10. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Porta automática, quando não existia nem energia. A porta se abriu para eles. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Um alvoroço, ele estava preso, no outro dia possivelmente ia ser morto, 2 soldados ao lado, algemado. Algemas caem, portas se abrem, sobrenatural, intervenção, poder de Deus. Imagina como ficaram aqueles soldados depois. Imagina o agito naquele lugar. Cadê Pedro? Aleluia. Em Atos 13 começam as viagens missionárias. E Atos 14, vai lá, Atos 14, 8. Atos 14, 8 vai dizer: em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando fixou os olhos nele e percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Paulo ordenou-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Milagres, intervenção, um agito aconteceu naquela cidade, porque a palavra de Deus foi pregada e cura aconteceu. Eu não sei se você sabe, mas na verdade eu sei que você sabe, que você tem ouvido aqui. Pessoas têm sido curadas. Não só uma, mais que uma. Em meio à pandemia, tem irmãos que estão conseguindo empregos que tanto desejavam. Estão conseguindo promoções. Intervenção. Agir de Deus. Favor de Deus. Um agito que é para ser falado. Deus está agindo. Deus está se movendo. Aleluia. Aquele que era o perseguidor, Paulo, que perseguia os cristãos, agora estava proclamando. Em Atos 15, acontece uma reunião,
o concílio para definir o que era necessário para ser salvo. O que é necessário para ser salvo? Crer em Jesus Cristo de todo o coração. Mas existiam alguns que estavam no meio dizendo, não, você crê em Jesus, mas você precisa fazer alguma coisa também para ser aceito. Lá na época da primeira igreja, gente. Não é novidade. Mas se reuniram e foi decidido, não, para ser salvo é necessário crer em Jesus de todo o coração. Em Atos 16, Paulo e Silas, eles libertam a mulher endemoniada que adivinhava. E o que acontece? São presos, apanham, levam açoites. E Atos 16, 25, vai lá comigo. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Presos por terem feito milagre e pregado Jesus. Apanharam, estavam no cárcere inferior, presos pelas pernas. E o que é que eles faziam? Cantavam e louvavam a Deus. Baixinho? Não, os outros presos ouviam. Não, pastor, meu jeito é assim. Eu vou falar assim, aleluia, Jesus. Lembra de Jericó? A muralha caiu quando foi gritado. Existem momentos que ficar calado ou falar baixinho, o diabo vai dizer, consegui, tá acuado. Só que não. Quando eu digo, o Senhor é bom, não me importa o que vem contra mim, o meu Deus é maravilhoso, Ele é o Rei dos exércitos, Ele combate por mim, Ele não me deixa só, ainda que venham contra mim os inimigos, por 7 caminhos fugirão, ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, mais é os que estão contra mim, do que aqueles que vêm contra. Satanás, bate em retirada, aqui na minha casa não. Há poder, queridos, na nossa voz, há poder quando a palavra está na nossa boca. Vai causar o quê? Alvoroço, mudança, libertação. Que no versículo 26 diz, de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Interessante que essa prisão era um buraco na cidade, um buraco bem fundo. Imagina se esse buraco no meio da cidade balançou, imagina o que aconteceu com a cidade. Os alicerces foram abalados. No mesmo momento, as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluía que os presos todos houvessem escapado. Os romanos, quando um preso fugia, aquele guarda que era responsável pelo preso morria. Porque podia ser que estava com conluio, podia ser que tinha recebido uma propina, então se deixou fugir, morre. O carcereiro, quando viu tudo aberto, disse, é melhor eu me matar do que eu sofrer na mão dos romanos. E nesse momento, o versículo 28 diz, no entanto, Paulo gritou, não te faça isso, eis que estamos todos aqui. Paulo não estava preocupado só com se libertar, Paulo estava preocupado com todos ao seu redor, mesmo que não fossem crentes. Em vez de deixar o outro sofrer, ele disse, ei, não,
estamos aqui. Fica tranquilo. E o versículo 30 diz: em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes o carcereiro: Senhor, o que preciso fazer para ser salvo? Palavra pregada, homens e mulheres vivendo a palavra, confiando em Deus, louvando a Deus, independente da situação. Milagre, libertação, sobrenatural, extraordinário, intervenções divinas, ou seja, alvoroço. E é nesse contexto que a gente chega em Atos 17:6, que diz: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, chegaram também aqui. Que alvoroço? Cura, milagre, libertação, extraordinário, intervenção de Deus. Porque a palavra de Deus era pregada. Aqueles que recebiam a palavra de Deus, viviam a palavra de Deus. E as coisas mudavam. E estão mudando. Atos 10:38. Vai lá comigo. Volta um pouquinho. Atos 10:38. Atos 10:38 diz assim: e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando, libertando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. O livro de Atos nos mostra Jesus, que foi ungido por Deus, libertando e salvando os oprimidos, através do seu corpo, a igreja. O livro de Atos nos mostra o que Deus deseja da sua igreja. Por onde ela passar, ela é a representação de Deus. Por onde ela for, ela vai viver e pregar o evangelho. E curas vão se manifestar, e milagres vão acontecer, e mesmo que algo venha contrário, a intervenção de Deus vai vir, libertação vai vir. E esses mesmos, Atos 17:6, Paulo estava pregando para a região de Tessalônica. E vamos lá ao que Paulo escreveu para esses tessalonicenses. Vai lá comigo em 1 Tessalonicenses. Vimos que o evangelho foi pregado, que mudança aconteceu, que alvoroço aconteceu. Em Atos 17:6 diz que aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui aonde? Tessalônica. E esse povo que recebeu a Cristo em Tessalônica, quando Paulo pregou, Paulo escreve uma carta para eles. E é 1 Tessalonicenses 1:2. Vai dizer assim: sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho, que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos no Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com
alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. E porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. O evangelho foi pregado, gerou alvoroço. Aqueles que receberam, que nem conviveram com Jesus, que nem tinham ouvido falar de Jesus, receberam essa palavra com alegria. Mesmo passando por problemas, decidiram, essa palavra é a verdade. Jesus Cristo existe, Ele veio para me salvar. E por ter recebido a palavra, eles tinham uma fé operosa. Eles tinham um amor fraternal abnegado. Eles não simplesmente se excluíam. Não, tinham seus desejos, tinham seus afazeres, mas sabiam que em alguns momentos iam deixar o conforto deles para poder alcançar outros. E eles eram perseverantes. Aqueles que ouviram o evangelho, guardaram no coração, a palavra de Deus se propagou, que aqueles que evangelizaram eles, quando chegavam nos lugares por onde eles passavam, não precisavam mais evangelizar, porque eles já estavam propagando o evangelho. O alvoroço que aconteceu em todo o livro de Atos, queridos, continuou depois, porque homens e mulheres receberam a palavra com alegria, viveram essa mudança e levaram para outros. O que é esse novo que está para se manifestar, pastor? Milagres, maravilhas, libertação, intervenção, o agir de Deus mudando o Carazinho, mudando o Planalto Médio. Eu e você recebendo a palavra com ousadia, tendo as nossas vidas transformadas. Se for cura, cura vai manifestar. Se for provisão, provisão vai se manifestar. Se for uma nova direção vai vir. Seja qual for a necessidade, por acolher a palavra com alegria, Deus vai suprir. Mudança vai acontecer. E as pessoas vão dizer: meu Deus, olha quantas pessoas estão tendo a vida mudada. Olha só. Aqueles que já nem queriam saber, se voltaram para Deus. Aqueles que estavam a ponto de morrer, foram curados. Aqueles que passavam necessidade, agora trabalham, empreendem e conseguem ajudar outros. Um pouquinho mais de visão de futuro da sua igreja, tá? Olha só, tem cursos sendo dados, profissionalizantes, dentro de uma igreja. Olha só, aquele bairro que, meu Deus do céu, só Jesus, pois Jesus chegou lá, trouxe alimento, trouxe roupa, trouxe o evangelho, trouxe capacitação natural, e as realidades vão sendo mudadas, queridos. Esses dias ouvi um testemunho que, meu Deus do céu, acho que boa parte da liderança ouviu, que foi uma ministração que eu passei para eles. O diretor do Rema Prisional de Petrolina. O Rema é uma escola bíblica e também tem o Rema em presídios. Não tantos ainda, mas existe o Rema em presídios para levar transformação para as pessoas que estão lá dentro. E lá em Petrolina, um homem que fez Rema no presídio, que era traficante de drogas, largou tudo, se converteu e foi para a igreja. Depois de um tempo ele disse: eu não posso mais ficar parado. Eu preciso voltar para o presídio para libertar como eu fui liberto. E esse homem hoje é o diretor do Rema Prisional. Mas não é só isso. Ele tem 1,49 m.
bem grande, né? E aconteceu uma rebelião naquele presídio. Fato real, tá, gente? Aconteceu uma rebelião naquele presídio. Já não sabiam mais o que fazer, estava a ponto de a polícia entrar, e se entrasse, iam matar um bocado para não morrer. E aí o diretor do presídio lembrou daquele homem e ligou para ele. Ele chegou lá, disse, eu tenho uma direção, vou entrar. Ele, entrar não, fica aqui da porta. Ele, não, vou entrar. Vai levar quantos policiais? Nenhum, eu vou entrar. E entrou, e disse que quando ele começou a andar no corredor, ele começou a dizer, eu estou entrando em nome do Senhor dos Exércitos. Você que tem arma, solte. E os facões começaram a ser jogados. E pessoas começaram a entrar